Então, há pouco você falou que você enxergava o tráfico como um crime menor do que o cara que assalta e bota a arma na cara do cidadão. Mas você não acredita que é um efeito cascata ali, o cara rouba ali para usar droga, para curtir o baile, uma coisa desse tipo, e tudo não faz parte de um todo? Todo tipo de crime não faz parte de um só... do crime em si, né? Do todo, né? Não tem como falar, esse crime aqui é menor ou esse é maior. Óbvio que tem os potenciais, né? Mas o crime do tráfico, ele não está ligado ao homicídio, ao assalto. A minha visão é que sim. Você, de certa forma, você falou que o crime do tráfico é menor, né? Por essa questão. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Quer dizer que é menos nocivo, né? Porque assim, ó, deixa eu tentar me colocar de uma forma clara aqui. Tu tem todo o tempo do mundo, mano. E pra você não ser mal interpretado também, entendeu? Não é a nossa intenção aqui. E obrigado por isso. Quando eu coloco o crime e faço uma equiparação com um assalto à mão armada, vou pegar o assalto à mão armada para ficar clara a ilustração. O que eu quero dizer com a minha experiência? Por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Olhando ele de forma bem direta. O que é? Vender drogas para alguém. Alguém só compra aquela droga porque ela teve uma vontade. Eu não forcei ninguém a nada. Eu não peguei uma arma e coloquei na cabeça do Glauber e falei, fuma minha maconha, senão estoura a tua cabeça. Normalmente não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. O usuário vai lá, compra a droga e usa. Ponto. Partindo desse ponto de vista, e comparando o assalto em que eu pego uma arma e enfio na cabeça de um sujeito, de um trabalhador, de uma pessoa, de um comerciante, e levo aquele bem da pessoa de uma forma violenta, partindo só desses dois pontos, eu enxergo que o crime de tráfico ele é mais leve no final da sua prática do que o assalto. Por isso que eu falo assim que às vezes esse debate na hora de você punir um com o outro, eu tenho algumas observações nesse sentido. Quando se traz esse argumento, por exemplo, de que mas o tráfico ele cria uma estrutura de outros crimes interligados a ele, ou seja, o cara rouba porque no final ele quer ir pro baile ou porque ele quer fazer alguma outra coisa, aí a gente cai numa situação muito perigosa, que é criar uma sinergia em aspectos humanos, que é a mesma coisa de eu falar. Então nós também temos que punir o dono da Ambev, porque se o cara roubou e comprou uma cachaça, o dinheiro do roubo também significou que era a compra da bebida, e aí eu começo a criar conexões de ações e falo assim, tá vendo, por conta da bebida, ele foi lá, matou a pessoa porque ele tava bêbado, então também tem que punir o cara, dono do bar, porque aí eu acho que eu crio muitas conexões que transformaria isso num discurso perigoso. Entende? Porque é a mesma coisa de eu falar assim, olha, a cachaça, o álcool, ele tem uma certa relevância para os crimes domésticos, por exemplo. Quando você vê muitas mulheres apanhando nos seus lares por conta de caras que chegam lá, covardes, né, mano? Deixar isso bem claro. Homens covardes que batem em mulheres, em crianças, por conta de ter bebido 51, às vezes o dia inteiro. E aí eu chegar e condenar, vamos supor, o dono do bar ou o dono daquela bebida por conta do consumo do álcool, não me parece justo. Me parece mais justo eu punir o cara que foi lá e fez a violência contra a mulher. Irmão, isolar a culpa os amantes da bebida alcoólica, né, que eu também bebo, né, sei o meu limite. Uma vez eu fui questionado sobre um camarada, um estudante de universidade e tal, amigo de um amigo meu. Por que tem que liberar? Por que não pode liberar a maconha se o álcool está liberado? Tu acha que o álcool é ruim? Proíbe o álcool, porra. Proíbe o álcool. Faz campanha para proibir o álcool. Eu apoio. Por que eu bebo aqui um uísque aqui um pouquinho de vez em quando? Porque não é crime. Eu não consigo ver como um produto, como uma coisa, como um mal. Agora, se eu quiser ir, porra, fazer um mal quanto o Walter, com álcool ou sem álcool, né? Tá muito mais no meu caráter, né? Não vou porque eu vou tomar prejuízo que o Mano Walter é jiu-jiteiro, faixa marrom. Olha, né? Aí, caramba. Mas eu tenho ferro, né, guerreiro? Entendeu? Não vou fazer, não tá na minha conduta. Tá. Mas assim, então proíbe o álcool, pô. A rapaziada vai ficar puta comigo. Qual foi, porra, o vinhozinho, a cervejinha? Sim. Eu entendi a tua construção do raciocínio, mas o que o Walter quer dizer e o público que compactua, né, dessa linha é que
é conhecido que o produto da droga é na mão do camarada. Ele roda e chega na mão do camarada de fuzil, defendendo o território, tocando tiro com a polícia. É isso, mano? Sim, não tô querendo relativizar, não é isso. É porque tudo faz, pelo menos na minha percepção, tudo isso faz sentido. Né? O cara, ele usa até mesmo o produto do roubo. Né? Quando ele rouba uma moto, quando ele rouba uma corrente, um telefone celular, ele leva lá no tráfico, lá no traficante, e oferece aquilo como moeda de troca. Sim. Então, assim, é meio que é isso que eu tô querendo dizer, né? Que ele é uma ramificação. Obviamente, o cara não tá forçando ninguém a ir lá comprar, né? Mas o cara, ele vai comprar, ele rouba para poder comprar. Basicamente. Então, mas ele não compra só a droga, né? Aí o meu ponto de questionamento contra o seu raciocínio, que eu entendo ele e enfrento muito essa questão, é justamente isso, que eu falo assim, para ser coerente essa sua construção lógica, ela teria que estar agregando também outros elementos, que é como eu estou falando. Se do fruto do roubo o cara também comprar outras coisas, a gente teria que punir e condenar as outras coisas também que estão sendo consumidas. Vamos supor que o cara roubou e pagou um pedreiro para construir um cômodo da casa dele. Aí eu vou condenar o pedreiro porque o dinheiro... Mas é essa métrica que as pessoas usam com o tráfico. Não é isso, cara. Não é essa métrica. Me permite? Claro. Tá. Se o cara não trouxer a cocaína lá do Paraguai, ela não vai chegar em São Paulo. Certo. Vamos simplificar essa parada. É simples assim, mano. Tá. Se tu não trouxer de lá pra cá, não vai chegar na mão do cara que com esse dinheiro ele vai... Eu não quero que você entenda que é isso que eu penso e que boa parte pensa. Tá. Ele, com dinheiro desse ganho absurdo, que sai de lá 500 e rende 5 mil, 10 vezes mais, ele não vai comprar arma. Certo. Ele não vai tocar o terror na favela. Ele não vai ser o dono da favela. Porque é um produto que tem que deixar claro. É um produto ilegal. Certo. Que financia toda uma estrutura. Inclusive comprar o político, o judiciário e todo mundo. Polícia, todo mundo. É só esse raciocínio. Entendeu? Então, mas não se aplica essa mesma construção lógica para os outros crimes. Essa é a minha questão. Por exemplo, também não existiria o crime nesse mundo perfeito que não tivesse a droga do traficante trazendo para o Estado, que eu compreendi a sua linha, se houvesse mais oportunidades, se houvesse mais escolas dignas, se o dinheiro da corrupção não fosse desviado. Então, é por isso que eu falo que quando você constrói um raciocínio fazendo várias ligações de pontos, você também dá a margem para uma pessoa criar... É como se fosse tese jurídica. Eu também crio uma outra tese baseando um raciocínio lógico. Olha... Se a Constituição Federal fosse respeitada, se fosse respeitado... Sim, mas são concessões, mano. Porém, esquece todo esse... Então, mas é por isso que eu falo que não tem como aplicar a culpa ao traficante de um homicídio que acontece na ponta. Vamos supor, o cara, mas você também tem responsabilidade no homicídio que acontece na ponta. Tu não sentia isso? Não sente até hoje? Não é que eu não sinto até hoje. Eu acho que isso não faz lógica. Por mais que tenha uma lógica inserida nisso, nessa construção argumentativa... Olha, mas se não fosse aqui a droga, não teria terminado no homicídio. Eu falo assim, tudo bem, se você usar essa mesma linha de raciocínio para outros exemplos e outros modelos, eu falo que você é coerente. Agora, se você só aplica essa linha de raciocínio nesse caso específico, aí você está sendo seletista, porque você só está usando o tráfico como um mal. E com isso eu não estou dizendo que ele não seja um mal. Não, mas aqui ninguém foi seletista. Ele só usou o exemplo do tráfico. Nos outros casos, mas outros casos também acontecem. O álcool não é muito porque o álcool é permitido, né? Mas também destrói famílias. Não, sim, mas aí novela também destrói família, política também destrói. Sim. Bolsonaro e Lula também destrói. Isso, perfeito. A questão é, o álcool, se for proibido, irmão, eu tô junto. E se for legalizada a droga, também está junto. Tô junto. Ué, é legal? Ué, agora, eu concordo? Não. Então, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou te prender se é legal? Mas você tá vendo como é que aí você entra num campo perigoso? Porque o final, na verdade... É a regra. Não, então, mas aí você tá preocupado com a regra, não com o bem social. Mas eu vou fazer de tudo para que a regra não mude, entendeu? Se eu tiver a oportunidade, se tiver mas ela se mudar, você muda também. Eu não tenho escolha. Eu tenho escolha?
Não, mas é isso que eu tô dizendo. Quando você eu vou pensa... sair agora, pegar minha arma e prender os caras que tá bebendo álcool porque eu acho que o álcool tem que ser proibido? Não posso. Não, mas não é esse ponto. O que eu tô dizendo assim, ou a gente parte de uma discussão, que, por exemplo, qual que é o meu objetivo final? Vamos supor, hoje eu. Meu objetivo final, meu mundo ideal é que ninguém usasse droga, não precisasse usar droga para dar sentido na sua vida. Sim. Né? Mas eu também não posso chegar e apontar o dedo na cara e falar assim, você é um vagabundo, safado, porque você usa droga. Eu não sei o que esse cara tá passando para ele usar a droga como uma válvula de escape. Mas essa é uma percepção minha. Assim como eu também não sei o que faz o cara tá bêbado agora num bar pelas frustrações humanas que ele tem. Não tô aqui para julgá-lo. Sim. Compreende? Agora, quando eu me preocupo com o bem social, quando eu me preocupo com a sociedade, quando eu me preocupo com o bem comum, eu não estou preocupado com a legalidade da coisa. Eu estou preocupado com o bem comum. Quando eu parto para um princípio de um discurso que eu estou preocupado com a legalidade, então o problema é a legalidade. Por exemplo, a maconha só é ilegal por conta de uma portaria da Anvisa. A cocaína também? Entendeu? Porque qualquer droga, qualquer substância. Você entendeu? Não, mas aí a regra é essa. Não, então, mas se amanhã eles acordam, amanhã a Anvisa acorda... Não aconteceu isso com lança-perfume? Vou mudar agora, né? Aconteceu já. Esqueceram de botar a substância lá e deixou de ser legal. Então, mas é isso que eu falo. Aí eles vão lá, acordam amanhã, os legisladores acordam amanhã, vamos mudar agora. Puf. Aí você muda toda a sua estrutura de pensamento. Mano, Você vê como é difícil? Não, eu sei que é difícil a gente ter uma harmonia nesse pensamento. Mano, Walter é foda. Pô, Mano, Walter, tu apimentou o bagulho daqui num tema que a gente não vai sair daqui. Não, é o que eu falei, não tô querendo relativizar. Mas é como o álcool. A pessoa que escolhe, a pessoa que bebe. A gente está falando do álcool, isso. Né? Se fosse proibido e tal, se não fosse legalizado. É a mesma coisa, a pessoa não é proibida a pessoa beber o álcool, mas é proibida a pessoa beber álcool e pegar um carro. Perfeito. E né, obviamente, né? E elas não fazem isso? Fazem, exatamente, mas são passíveis de penalidades. Né? Mas muitas vezes não são presas. Mas deveria. Então, é isso que eu estou falando, não estou querendo relativizar, não estou querendo falar que uma coisa é menos crime que a outra e tudo mais. Se é crime, então vamos penalizar de forma... Então, é esse si aí, cara, que eu acho que não tem que existir, entendeu? Porque, assim, o argumento do... Todo maconheiro usa o álcool como exemplo. O maconheiro é maconheiro, ninguém se ofende de ser maconheiro, não, né? Não, eu acho que ele não deveria nem se ofender. Não fumava maconha, né? Nem tem que se ofender. O cara que trabalha usando pedra é pedreiro, o maconheiro usa maconha é maconheiro, né? Minha lógica é essa, não é pra ofender ninguém. Agora, porra, mano, o cara sempre usa o argumento do álcool. Então proíbe o álcool. Por que tem que liberar a maconha? Porque o álcool tem uma possibilidade de fazer mal. Café faz mal, açúcar faz mal. E maconha faz mal. Só que a regra do jogo, mano, eu só quero ficar na regra do jogo. A regra do jogo é não matar, não roubar, não usar maconha, não vender maconha e tal. E respeitar o devido processo legal. Respeitar as leis processuais. Porque aí tu bota o processo penal pesadão. Não, mas então, é isso que eu tô dizendo. Quando você fala assim, eu sou defensor das regras... Quando você fala assim, eu sou defensor... Foi o que eu falei. Não, mas eu tô dizendo assim, quando você tem esse discurso... O dia que liberarem a droga, acabou a ilicitude. Acabou esse argumento do que é lícito, que não é, do que é crime, que não é. Você não seria considerado um criminoso. Porque no teu exemplo, o dono da Ambev é empresário. Você também seria. Concorda? Sim. É isso que você falou. Só que entendeu? É isso. Mano, te respeito. Você tá aqui como convidado. Não tô aqui pra debater e pra sair daqui certo e ganhei o debate. Não é isso. Sim, Só que o meu ponto tem uma cadeia de crimes indiretamente ligado, financiado. Por isso, você falou isso no início do podcast, pô. Os poderosos, eles ganham tanto dinheiro que o Brasil fica pequeno e ele começa a ir para internacional. Sim. E esse cara tem tanto dinheiro que paga o melhor advogado, um advogado de 300 mil, não é isso? Sim. Da mesma forma, o crime aqui, a troca de tiro que mata o polícia, que deixa a favela, que tem bala perdida, sabemos, isso é fato, é consenso. Sim. Que quem financia aquilo ali é o lucro altíssimo do tráfico de drogas. Sim, sem dúvida. Você pode não ter participado dessa cadeia, mas ela começou em algum momento. Sim. Então, meu irmão, é essa comparação que está sendo feita. Então teria que também atribuir um pouco mais de culpa para o usuário.
Total, porra, é ele que compra. E isso aqui Então, é claro. Mas agora, deveria ter uma pena então mais pesada para o usuário, porque se você atribui só ao traficante, por exemplo, a culpa, vamos supor, dessas tragédias que acontecem, eu acho que é legítimo isso, mas a gente também teria que pensar, pô, então o usuário também ele é responsável por essas mortes. Então, por isso que eu falo assim, Só que aí, mano, falaram que tem 15 milhões de maconheiros no Brasil. Se tem 15 milhões de maconheiros no Brasil, tem deputado maconheiro, tem juiz maconheiro, tem polícia maconheiro. Aí ficou difícil. Aí o que aconteceu? Fizeram a propaganda que usar não é crime. Não é crime. Agora ele é usuário. Comprar é. Comprar mas usar não é. Como que ele faz? Como é que ele usa, né? É muito incoerente. Aí, mano, aí a culpa não é minha. Sim, entendeu? nem minha também. Exato, nem sua. É nossa, né? Então vamos sair dessa aqui, vamos sair dessa. Sai, cara.